Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite de friozinho. Então, o tema que foi abordado é sobre dor e sofrimento. Qual a necessidade real? Então, eu inicio essa palestra fazendo uma pergunta. Por que sofremos? Por que existem as perdas? Por que existem as doenças? Por que existem as separações? Por que as pessoas boas enfrentam tantas dificuldades? Em algum momento da vida, todos nós já olhamos para o céu e perguntamos: meu Deus, por quê? Talvez não exista pergunta mais humana do que esta, que foi justamente uma inquietação que levou Allan Kardec a investigar, junto aos espíritos superiores, qual seria o verdadeiro sentido da dor e do sofrimento. E na visão humana da dor, quando nós estamos sofrendo, enxergamos apenas o momento presente. A dor parece injusta, a dor parece sem sentido, a dor parece um castigo. Mas a doutrina espírita nos convida a ampliar o nosso olhar. Ela nos ensina que somos espíritos imortais. Esta vida não é o começo e a morte não é o fim. Quando observamos apenas uma existência, muitas situações parecem injustas. E quando observamos a trajetória do espírito, começamos a compreender que existe uma lógica divina sustentando a nossa caminhada. Quem aqui já passou por uma dor que parecia não ter sentido? Quer falar alguma coisa, irmão? Não. Quem já questionou Deus diante de uma perda, uma doença ou uma injustiça? Quem já perguntou: por que isso aconteceu comigo? Todos, em algum momento, buscamos compreender o sentido da dor. A dor não é apenas física, ela pode se manifestar no corpo, nas emoções, nos relacionamentos, na alma. A dor é uma linguagem da vida. A dor vem chamar a nossa atenção. Muitas vezes o corpo fala aquilo que a alma não conseguiu expressar. Muitas doenças surgem após perdas, conflitos, ressentimentos, medos, emoções reprimidas. O que é dor? O que é sofrimento? Por que precisamos passar por isso? Quando você pergunta, como assim? Está tocando exatamente no ponto que muitas pessoas questionaram ao ler Kardec. Se Deus é bom, por que a alma precisa aprender através da dor? Na verdade, a doutrina espírita não ensina que a dor seja obrigatória. O que ela ensina é que a dor surge como consequência da ignorância, dos erros, dos desequilíbrios e das limitações que ainda carregamos como espíritos em evolução. Vou dar um exemplo simples. Imagina uma criança que insiste em tocar uma superfície quente. O objetivo não é que ela se queime. O objetivo é que ela aprenda. A queimadura não é a finalidade. É a consequência de uma ação em desacordo com uma lei da natureza. Segundo Kardec, algo semelhante ocorre espiritualmente. Quando cultivamos o orgulho em vez de humildade, egoísmo em vez de solidariedade, apego em vez de confiança,
intolerância em vez de compreensão. Acabamos gerando experiência que nos mostra os efeitos dessas escolhas. É o que aprendemos na lei de causa e efeito. Mas você pode perguntar: e por que as pessoas boas sofrem? Foi exatamente essa questão que Kardec levantou aos espíritos. A resposta espírita é que nem todo sofrimento é consequência de erros atuais. Algumas experiências seriam provas escolhidas ou aceitas pelo espírito para acelerar seu crescimento, desenvolver virtudes ou concluir aprendizados iniciados em outras existências. Porém, existe uma reflexão ainda mais profunda. Talvez a pergunta não seja por que existe a dor, mas porque nós, seres humanos, geralmente só mudamos profundamente quando algo nos abala. Observe a vida. Quantas pessoas mudam hábitos enquanto tudo está confortável? Quantos repensam valores quando tudo está dando certo? Frequentemente é uma perda, uma doença, uma separação, uma crise que leva alguém a olhar para dentro de si mesmo. É nesse sentido que muitos espíritos dizem que a dor desperta. Mas isso não significa que Deus precise da dor para nos ensinar. Os espíritos superiores afirmam que chega um momento em que a alma aprende pelo amor, pela consciência e pela sabedoria, sem necessitar do sofrimento. Por isso, talvez a necessidade real não seja a dor. A dor seria apenas um dos caminhos pelos quais essa transformação acontece, quando ainda não conseguimos realizar a forma fácil, mais consciente. Por isso, muitos estudiosos do Espiritismo resumem assim: Deus não quer o sofrimento do ser humano. O que Deus quer é o progresso do espírito. A dor é passageira, a evolução é o destino. Essa é justamente uma das reflexões mais profundas da codificação. O sofrimento não é o destino da alma, é uma condição temporária de quem ainda está aprendendo a viver em harmonia com as leis. Os espíritos ensinam que chega um momento em que a dor deixa de ser a principal professora. A alma aprende através da consciência, da sabedoria, da caridade e do amor. Quanto mais evoluímos, menos precisamos de dor para despertar. A doença nem sempre é o problema. Às vezes, ela é o mensageiro. Por trás de muitos sintomas encontramos emoções não resolvidas, mágoas antigas, conflitos internos, desconexão da própria essência. Por isso, curar não significa apenas eliminar sintomas. Curar significa compreender mensagens. A dor, como despertar, muitas vezes é que só olhamos para dentro quando algo nos abala. Quem você se tornou depois da maior dor da sua vida? Geralmente, as maiores transformações nascem dos momentos mais difíceis em que passamos. O que a dor pode desenvolver? A dor pode desenvolver a humildade. A dor mostra que não controlamos tudo. A compaixão. Quem sofre aprende a compreender a dor do outro. A fé, quando tudo parece ruir, buscando apoio espiritual. A resiliência, descobrindo forças que desconhecemos. Então, qual seria a diferença entre a dor e o sofrimento? A dor é uma experiência, pode ser física ou emocional. E o sofrimento é a forma como reagimos à dor. Muitas vezes a dor pode durar apenas dias. Já o sofrimento
pode durar anos, porque continuamos alimentando a revolta, a culpa, o ressentimento. O que é, na verdade, o sofrimento? Aqui entra uma distinção fundamental. A dor, experiência, o sofrimento é a resistência à experiência. A dor é inevitável em alguns momentos. O sofrimento aumenta quando negamos a realidade, alimentamos a revolta, permanecemos presos ao passado, resistimos ao aprendizado. Um exemplo: duas pessoas passam pela mesma situação. Uma cresce, outra se destrói. A diferença muitas vezes não está no acontecimento, está no significado que cada um atribui à experiência que passou. A pergunta dor e sofrimento, qual é a necessidade real, pode ser refletida de diferentes formas. A dor tem uma função importante. Ela é um sinal de alerta e informa que algo precisa de atenção, seja no corpo físico, emocional ou até nos relacionamentos e na forma como vivemos. Sem a dor, muitas vezes não perceberíamos limites desequilibrados ou situações que necessitam de cuidado. Já o sofrimento costuma ser a maneira como interpretamos, carregamos ou resistimos à dor. Enquanto a dor pode ser inevitável em alguns momentos da vida, o sofrimento frequentemente se prolonga quando permanecemos presos ao medo, à culpa, à revolta ou à dificuldade de aceitar e transformar a experiência vivida. Nas abordagens integrativas, a dor pode ser vista como uma mensageira que convida à reflexão. O que o meu corpo está tentando me comunicar? Que emoção não foi acolhida? Que situação precisa ser modificada? Que limite preciso respeitar? Assim, a necessidade real da dor não seria apenas fazer sofrer, mas despertar consciência, promover aprendizado, proteção e transformação. Uma frase que resume essa visão: a dor, ela avisa. O sofrimento ensina quando conseguimos compreender a mensagem que ela traz. Então, qual a necessidade real? Pela perspectiva espiritual, a dor e o sofrimento não são castigos, mas oportunidades de expansão da consciência. A alma chega à vida carregando experiências, aprendizados e desafios que contribuem para a sua evolução. Muitas vezes, quando nos afastamos de nossa essência, de nossos valores ou do propósito que viemos desenvolver, a vida encontra formas de nos chamar de volta ao caminho. Uma dessas formas é a dor. A dor tem a capacidade de interromper o automatismo, porque nós vivemos nessa coisa de viver no automático, no automatismo da existência, né? Ela nos convida ao silêncio, à introspecção e à reflexão. Faz com que olhemos para dentro e percebemos aspectos de nós mesmos que estavam sendo ignorados. O sofrimento, por sua vez, surge quando resistimos ao aprendizado que a experiência nos apresenta. Quando lutamos contra aquilo que já aconteceu, quando nos prendemos à revolta, ao medo ou à necessidade de controlar tudo, prolongamos o processo e aumentamos a nossa aflição. Espiritualmente, cada desafio pode ser visto como um convite ao despertar. Não porque seja necessário sofrer para evoluir, mas porque muitas vezes são os momentos difíceis que nos levam a desenvolver virtudes como a fé, a compaixão, a paciência, a humildade e a confiança na sabedoria divina.
Ela também se fortalece nas travessias que exigem coragem, entrega e transformação. Quando compreendemos isso, começamos a perguntar menos: por que isso está acontecendo comigo? E passamos a perguntar: o que essa experiência veio me ensinar? Talvez a necessidade real da dor de nos lembrar que somos mais do que um corpo físico. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, aprendendo, evoluindo e retornando pouco a pouco à consciência do amor que habita em nós. Nem toda dor veio para permanecer. Algumas chegam apenas para abrir portas que estavam fechadas dentro de nós. O sofrimento diminui quando compreendemos que, mesmo nas noites mais escuras da alma, existe uma luz silenciosa conduzindo cada passo do nosso caminho. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a dor e o sofrimento em diversos capítulos, especialmente nas partes que tratam das leis morais, das provas da vida e das penas e gozos futuros. A obra apresenta uma visão profunda. A dor não é um castigo divino, mas um instrumento de progresso para o espírito. Por que existe a dor, então? Na questão 132, os espíritos explicam que a encarnação tem como objetivo fazer o espírito alcançar a perfeição. Para isso, ele passa por provas e experiências que favorecem seu desenvolvimento moral e intelectual. Em outras palavras, as dificuldades da vida não seriam um erro da criação, mas parte do processo evolutivo. A dor é necessária? Segundo os ensinamentos espíritas, enquanto o espírito ainda é imperfeito, a dor frequentemente atua como um mecanismo de aprendizado. Muitas vezes aprendemos mais profundamente através das consequências de nossas escolhas do que por simples teoria. Os espíritos ensinam que a dor é o aguilhão, algo que causa constante aflição ou dor, que impele o homem para diante do caminho do progresso. Ou seja, ela desperta, movimenta e impulsiona a evolução. Sofremos por causa dos nossos erros? Em várias questões, Kardec recebe a explicação de que muitos sofrimentos decorrem do mau uso do livre-arbítrio. O orgulho, o egoísmo, a intolerância, os excessos, as escolhas desequilibradas geram consequências naturais. Nesse sentido, Deus não pune. O próprio ser humano colhe os efeitos de suas ações. Existe sofrimento sem causa aparente? Sim. O Livro dos Espíritos ensina que algumas provas não encontram explicação apenas na existência atual. Através da reencarnação, determinadas experiências podem estar relacionadas a aprendizados, reparações ou compromissos assumidos pelo espírito antes de renascer. Essa compreensão busca responder às aparentes justiças da vida. Qual é o maior sofrimento? A obra sugere que os sofrimentos morais costumam ser mais profundos do que os físicos. A culpa, o remorso, o orgulho ferido, a falta do amor e o afastamento das leis divinas geram dores que acompanham o espírito muito além da existência corporal. Por isso, a verdadeira cura não seria apenas o corpo físico, mas principalmente da alma. A dor desaparece quando o espírito evolui? Sim. À medida que o espírito se torna mais consciente, amoroso e harmonizado com as leis divinas, as necessidades da dor como instrumento educativo diminuem. Os espíritos superiores não deixam de enfrentar desafios, mas já não necessitam do sofrimento para aprender. Com base no Livro dos Espíritos, poderíamos resumir assim: a dor não é uma condenação imposta por Deus.
Ela é um recurso temporário da vida para despertar a consciência, corrigir caminhos, desenvolver virtudes e conduzir o espírito à verdadeira felicidade. Quando a alma aprende pelo amor, a dor deixa de ser sua principal professora. Ela é apenas uma mensageira central da obra. O destino do espírito não é sofrimento, mas evolução e a sabedoria e a felicidade plena. Qual a necessidade real para tanta dor e sofrimento? Essa é uma das perguntas mais profundas. Pela visão espírita, a resposta não é que a dor seja um fim, e si mesma, mas ela possui uma função enquanto o espírito está em processo de evolução. Contudo, quando perguntamos qual a necessidade real de tanta dor e sofrimento, entramos numa reflexão mais profunda. A dor é necessária ou é consequência? Em muitos trechos da codificação espírita, indicam que Deus não criou o sofrimento como objetivo da vida. O objetivo é a evolução, o amor, a sabedoria e a felicidade. Grande parte do sofrimento surge porque ainda estamos aprendendo a amar sem possuir, a perdoar sem condições, a respeitar as leis da vida, a viver em fraternidade, a equilibrar desejos, emoções e pensamentos. Assim, muitas dores seriam consequências naturais da nossa condição de espíritos imperfeitos, e não exigências divinas. Por que às vezes a dor parece ser tão intensa? Porque a dor tem a capacidade de produzir mudanças, que muitas vezes não ocorreriam apenas pelo conforto. Muitas pessoas descobrem sua força interior após uma perda. Desenvolve compaixão após uma doença, reavaliam prioridades após uma crise, aproximam-se da espiritualidade depois de um período difícil. Isso não significa que a tragédia seja desejada por Deus, mas que a alma pode transformar experiências dolorosas em crescimento. A necessidade real, segundo a visão espiritual, sob uma perspectiva mais elevada, a necessidade não seria a dor em si. A dor aparece quando ainda não conseguimos aprender plenamente por outros caminhos. É como um sinal que chama atenção para algo que precisa ser transformado, um pensamento interessante. Se a finalidade fosse simplesmente sofrer, não existiria esperança. Mas toda a doutrina espírita aponta para a direção. A dor é transitória, a evolução é permanente. À medida que o espírito cresce em consciência, a necessidade da dor diminui. A necessidade real não está na dor, mas no despertar que ela provoca. A dor é apenas o instrumento, a transformação é o objetivo. Quando a alma aprende pelo amor, pela consciência e pela compreensão das leis divinas, o sofrimento perde sua função de mestre severo e dá lugar à sabedoria serena. Deus não deseja a dor dos seus filhos, deseja que eles descubram a luz que existe além dela. Essa reflexão leva a uma pergunta. O que diz o Livro dos Espíritos, na questão 132? Os Espíritos ensinam: a encarnação tem por objetivo conduzir os espíritos à perfeição. Estamos aqui para aprender, não para sofrer. A Terra é uma escola evolutiva, não uma prisão. É como numa escola que existem provas, não porque o professor nos odeia, não para nos castigar, mas para desenvolver capacidades, porque a prova revela o quanto nós aprendemos. Segundo Kardec, as provas da vida funcionam de maneira semelhante, desenvolvem virtudes. Questão 258. Os espíritos explicam que antes de reencarnar, muitas vezes o espírito escolhe as provas compatíveis com suas necessidades evolutivas. Isso não significa que escolhemos detalhes exatos. Significa que aceitamos experiências que
favorecerão nosso crescimento. Por isso, algumas dificuldades possuem um significado profundo para a alma. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta é não, porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Isso muda a nossa expectativa. Muitas vezes sofremos porque esperamos uma felicidade permanente em um lugar que ainda é uma escola de aperfeiçoamento. Causas atuais das aflições. Kardec explica que muitos sofrimentos são produzidos por nós mesmos. Por exemplo, alimentação inadequada, excessos, o orgulho, o egoísmo, o apego, a impulsividade, a intolerância. Nesses casos, a dor é consequência, não é castigo. Causas anteriores das aflições. Existem situações, dores, que parecem injustas e não encontramos explicação na vida atual. Crianças que nascem doentes, pessoas que enfrentam limitações severas, tragédias, aparentemente sem explicação. A reencarnação surge como uma explicação para aquilo que parece incompreensível. A alma é muito mais antiga do que numa única existência. Nem tudo o que acontece conosco é punição. Muitas vezes é oportunidade. Aqui entraria uma reflexão muito forte para todos nós. O que mudou para você mais profundamente? Foi o sucesso? Ou foi uma dificuldade? Normalmente as pessoas relatam que foi uma perda, uma doença, uma separação, uma crise. São momentos que obrigam a alma a olhar para dentro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que foi lido pela nossa irmã Regina, fala sobre a bem-aventuranças. E fala também que Jesus falou sobre bem-aventurados os aflitos. E ele nos disse: bem-aventurados os felizes. Ele disse bem-aventurado, ele não disse bem-aventurados felizes, desculpe. Ele disse bem-aventurado os aflitos. E por quê? Porque a aflição pode se transformar em crescimento espiritual. Não porque o sofrimento seja bom, mas porque ele pode despertar algo profundo. Bem-aventurados os aflitos. Jesus não exaltou a dor. Ele ensinou que ela pode gerar crescimento. O sofrimento pode tornar-se uma ponte para o autoconhecimento, para a humildade, para a fé, para a compaixão, para a transformação. Então, qual é a real necessidade da dor? A necessidade real não é da dor, é despertar, é evoluir, é amar, é compreender, é expandir a consciência. A dor é apenas um instrumento que é usado para isso. Lembremos do exemplo da criança. Uma criança toca uma panela quente. A queimadura não é o objetivo, o aprendizado é. Assim também acontece espiritualmente. Quando a alma aprende que não precisamos sofrer e aprender pela dor e sim pelo amor, os espíritos que nos ensinam, à medida que evoluímos, a necessidade da dor diminui. Os espíritos superiores também nos falam que já não preciso sofrer para compreender. Eles aprenderam através da consciência, através do amor, da sabedoria, através da vivência das leis divinas. O sofrimento, ele não é eterno, ele é apenas transitório.
a evolução é permanente. Uma reflexão profunda. Talvez a pergunta mais importante não seja por que eu estou sofrendo, mas o que esta experiência vai me ensinar. Essa pergunta transforma vítimas em aprendizes, transforma a revolta em compreensão, transforma sofrimento em oportunidade de crescimento. O que Deus deseja é o progresso do espírito. A dor é passageira, o aprendizado permanece. O sofrimento é temporário, a evolução é eterna. E talvez a maior mensagem da doutrina espírita seja esta: a dor não é o destino da alma. A dor é apenas um dos caminhos que muitas vezes nos conduzem até ela. Que possamos olhar para nossas experiências com mais confiança, com mais fé, mais compreensão, sabendo que nenhuma lágrima é inútil e que toda prova traz consigo uma oportunidade de crescimento, renovação espiritual e esperança. Era isso por hoje. Muito obrigada.